Olá, comunidade Oldway, sigamos a leitura das cartas entre Freud e Pfister, Viena, 26 de novembro de 1927. Caro doutor, sim, as surpresas estavam excluídas. O senhor estava preparando o conteúdo. O senhor estava preparado para o conteúdo do meu texto e eu para suas opiniões em contrário. Eu poderia estar tentado a chamar sua atenção para o fato de que o senhor trabalha com o argumento. Isto tem de estar errado, porque seria muito desagradável, e de que as dificuldades da minha posição não significam nenhum fortalecimento da sua. Mas isso não seria a continuação da discussão, apenas uma repetição, pois já está no livrete. Por isso, passemos às suas duas perguntas importantes para a prática. Tanto quanto sei, já decidimos a respeito de uma delas. Faço questão de que o senhor publique uma crítica na Imago, se quiser, e espero que nesta o senhor ressalte expressamente a nossa límpida amizade mútua e sua adesão inabalável à análise. Na segunda pergunta, estão misturados alguns aspectos que talvez seja melhor separar. Retenhamos como dado que as opiniões do meu texto não são nenhum componente do edifício da teoria analítica, é minha posição pessoal, que coincide com a de muitos não analistas e pré-analistas, e certamente também não é partilhada por muitos fiéis analistas. Se usei certos argumentos da análise, na verdade usei apenas um. Isto não precisa impedir ninguém de utilizar a metodologia imparcial da análise também para o ponto de vista contrário. Também isto já está dito no livrete. Se alguém fosse concluir que isso não é tão fácil de fazer, e que o exercício da psicanálise necessariamente afasta da fé religiosa, seria de retrucar que qualquer ciência não faz menos. O outro tema, a influência sobre a terapia analítica através da concessão ou recusa de uma satisfação ilusória dos sentimentos, está colocada severamente de lado, pois, por mais bondosamente que o analista se comporte, ele obviamente não pode encarregar-se de substituir a Deus e a providência para o analisando. Quando seu confidente se queixa da árida devolução de seu anseio à relação pai-filho, ele não tem razão no principal. Temos de o desafiar a suportar este esclarecimento. O analista não pode satisfazer o anseio em si, ele tem de deixá-lo para o analisando. Se este o supera após o esclarecimento, saciando-o de forma religiosa, ou, diferentemente, sublimada. Naturalmente, o analista pode cometer um grave erro técnico quando suscita a impressão de que menospreza este anseio sentimental, ou quando propõe a todos a exigência de superar este pedaço de infantilismo para o que apenas poucos estão preparados. Toda questão é de alto significado e merecia uma apreciação fria e justa para com todos os lados. Se o senhor quer empreendê-lo em anexo à crítica da ilusão, não quero influenciar. Com cordiais saudações, seu Freud. PS, já que o senhor mesmo citou para o nosso problema a expressão de vários homens importantes, certamente lhe vai interessar o que Bloyer me escreveu. Degustei imediatamente seu Futuro de uma Ilusão
e me alegrei com ele. De pontos de partidas bem diferentes, consegue-se chegar ao mesmo resultado final, mas sua fundamentação não é só especialmente bela, ela também acerta no mais importante da questão. Só numa coisa não posso concordar. No livro, Cultura e Moral fundem-se no conceito único, ou ao menos as fronteiras entre ambas estão muito borradas. Eu não posso fazer diferente do que as separar nitidamente. Viena, 11 de janeiro de 1928. Caro doutor, por caminho privado já me alcançaram os boatos dos acontecimentos em torno do Senhor. Agradeço-lhe muito pela sua comunicação detalhada. Será tarefa de Ettingen conduzi-lo à solução da questão. Oficialmente não tenho nada que ver com isso, mas quero apresentar-lhe de bom grado minha posição pessoal para com o assunto. Sou contra todos os acordos podres. Jamais faria o esforço de segurar alguém que quer soltar-se e jamais aceitaria uma fórmula tão suspeita como a de uma filiação formal. O Conselho decidirá se as duas sociedades suíças são possíveis no âmbito da nossa organização. Eu opto por aquela na qual trabalham Pfister, Sarrazin e Zulliger. Sua crítica na Imago está sendo aguardada com excitação. Em tempos difíceis, deve-se evidenciar o verdadeiro espírito de união das pessoas. Com a saudação mais cordial, seu Freud. Viena, 18 de janeiro de 1928. Caro doutor, está certo que me tenha comunicado o grito de guerra de H. Assim tenho motivo de me admirar sobre isto e reconhecê-lo como um pretexto forçado, uma divergência de opinião sobre o valor da terapia analítica de fato é muito pouco apropriada como motivo para aspirar a uma filiação apenas formal à nossa sociedade. Mas esta opção tem um efeito especialmente estranho, pois que não se baseia sobre nada decente. Creio que nesses últimos anos dei poucas declarações sobre terapia, quer orais, quer escritas, e a sociedade vienense, na qual se queixam de que eu já agora teria dito tantas coisas ofensivas aos terapeutas, não compareço mais desde a minha doença. Justamente neste ponto houve pouca mudança ou desenvolvimento em mim. Ainda penso aquilo que pensava e já expressava há muitos anos. O que isto é, de bom grado quero sintetizar-lhe. O Senhor há de ver que não há nada que force alguém para a saída da Internacional. Tanto combati a subestimação da nossa terapia como a superestimação. Tenho afirmado que os sucessos psicanalíticos não precisam esconder-se diante da medicina interna, que a análise proporciona tudo o que se pode exigir de uma terapia hoje. Por outro lado, precisamos estar preparados para reconhecer seus limites. Sua principal deficiência está em que as quantidades de energia que mobilizamos pela análise nem sempre são da ordem de grandeza dos fatores que lutam entre si no conflito neurótico. Como possibilidade futura, mas ainda tênue atualmente, deve-se esperar da endocrinologia os meios para também influenciar esse fator quantitativo. Quando então seria atribuído à análise o mérito de ter apontado o caminho para esta terapia orgânica? Além disso, tenho declarado frequentemente que considero mais importante o significado científico da análise do que o médico. Na terapia
e na terapia considero mais eficaz sua influência na massa pelo esclarecimento e o desmascaramento dos enganos do que no restabelecimento de pessoas isoladas. Aquilo em que vou crer daqui a 10 anos sobre estas coisas, isso não sei. Espero que absolutamente nada, mas H também não pode sabê-lo. Naturalmente, estou de acordo com que o senhor faça desta carta o uso que julgar melhor, e alegro-me por ouvir que o desenvolvimento da questão está começando favoravelmente, cordialmente e com saudações a todos os amigos, seu Freud. Viena, 17 de fevereiro de 1928. Caro doutor, recebi de H um memorando detalhado para a justificação do seu passo. A partir dele, nem seu comportamento anterior contra nós, nem seu procedimento atual contra a Associação Psicanalítica Internacional e contra os não médicos tornam-se mais compreensíveis. É o que também lhe escrevi. Por outro lado, fiquei triste ao saber que a insatisfação crítica para com as práticas analíticas e o otimismo terapêutico do senhor tem grande participação na causa da sua saída. Entristeceu-me porque na maioria desses pontos eu estou do lado dele e, apesar de toda a simpatia para com sua pessoa e de todo o apreço pela sua atuação, também não posso aprovar suas entusiásticas análises breves e sua facilidade em aceitar novos membros e adeptos. De preferência, eu não optaria entre os dois, conservaria ambos com suas branduras e asperezas e desejaria que se suportassem e facilitassem as coisas mutuamente. Deixei-me ter a esperança de que este desejo não é inatingível e de que o Senhor achará o caminho para realizá-lo. Saudando-o cordialmente, seu Freud. Pfister a Freud, Zurique, 20 de fevereiro de 1928. Já estou acamado pela 3ª semana e me preocupo com que ninguém surrupie a minha flebite. Utilizo principalmente este tempo de descanso para escrever minha amigável controvérsia com o Senhor. Eu o fiz com grande alegria, porque luto por uma amada causa com um amado adversário. Não há grande perigo de o Senhor candidatar-se ao batismo, nem tampouco de eu me jogar do púlpito. Mas existem alguns bem importantes pontos de aproximação, e quando pondero que o Senhor é bem melhor e mais profundo que o seu ateísmo, eu bem pior, mais superficial que minha fé, então o abismo entre nós não poderia escancarar-se de modo tão arrepiante. Durante meu trabalho, eu vi o seu retrato sorrindo tolerantemente para mim, mas mesmo assim senti-me alegremente animado. Espero que o Senhor não leve a mal minha controvérsia. Sim, até espero que, apesar da minha amigável polêmica, o Senhor tenha um pouquinho de alegria nela. Envio-lhe meu manuscrito, a fim de que o Senhor tenha a oportunidade de me dizer se algo lhe parece inapropriado para publicação, ou se acha que sou injusto com o Senhor em algum ponto. A principal diferença entre nós reside provavelmente em que o Senhor cresceu perto de formas patológicas de religião, as quais considera como a religião, enquanto eu tive a sorte de poder dirigir-me a uma forma livre de religião. Ao Senhor, esta religião parece ser um esvaziamento do cristianismo, mas, para mim, é o centro e a substância do evangelismo. Carlos Borges, Old Way Cast, na antiga estrada, moda antiga, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.